Você já se perguntou por que dói tanto quando alguém te ignora? Porque um silêncio pesa mais que 1000 palavras ditas com raiva? A verdade é que você não está quebrado. Só aprendeu desde muito cedo a buscar valor em lugares onde ele nunca existiu de verdade. Você cresceu acreditando que precisava ser amado para merecer viver, que só teria valor se fosse aceito. E agora, todo gesto de rejeição não é só um desconforto, é como uma ferida aberta sendo tocada de novo. Mas talvez o problema nunca tenha sido a falta de amor dos outros. Talvez tenha sido o abandono de si mesmo. Você se acostumou a correr atrás de migalhas, a implorar, mesmo em silêncio, por um olhar, uma mensagem de volta, "eu também sinto sua falta". Vive presa em ciclos emocionais que se repetem como um vício. Começa com esperança, vem a ilusão, depois a queda e, por fim, a dor. E o pior, você até já sabe como isso termina, mas continua voltando. Porque, no fundo, você não está atrás da pessoa, está atrás de provar que é digno de amor. Isso não é apego, isso é desespero. E ninguém consegue ser livre vivendo desse jeito. Viktor Frankl dizia: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Talvez a sua libertação esteja aí, não no outro mudar, mas em você parar de se perder por amor. Quando foi que você parou de se ouvir? Quando foi que a sua própria voz ficou pequena, abafada, calada por dentro? A maioria das pessoas que vivem ansiosas, angustiadas, emocionalmente exaustas, não estão vivendo, estão sobrevivendo à ausência de si mesmas. E o mais triste, elas aprenderam a chamar isso de normal. Mas não é normal viver sempre em alerta. Não é normal se sentir um fardo. Não é normal chorar escondido porque ninguém entende a dor que você sente. Você merece mais do que se esconder para ser aceito. Merece mais do que se diminuir para ser amado. Merece viver inteiro, e não metade de si. Nietzsche dizia: o que não nos mata, nos fortalece. Mas ele também falava sobre o eterno retorno, a ideia de que repetimos os mesmos ciclos, as mesmas dores, se não temos coragem de quebrá-los. E aí entra você. Até quando vai continuar acreditando que precisa se sacrificar por amor? Até quando vai aceitar migalhas quando nasceu para ter o pão inteiro? Existe uma parte sua que já está cansada, uma parte que sabe que precisa ir embora de onde nunca foi valorizada, mas outra parte, a parte que ainda tem medo, insiste em ficar. E essa guerra interna te dilacera por dentro todos os dias. Quantas vezes você tentou se convencer de que estava tudo bem quando claramente não estava? Quantas vezes fingiu um sorriso para não preocupar os outros, mas por dentro implorava por socorro? Essa é a prisão emocional mais cruel. Parecer forte por fora enquanto tudo desmorona por dentro. E o mais cruel, você aprendeu a chamar isso de maturidade. Mas maturidade emocional não é a suportar tudo calado. É ter coragem de olhar para dentro e dizer: eu estou me machucando tentando salvar o que já devia ter ido embora. E aí vem a pergunta mais difícil de todas: você ainda ama? Ou só tem medo de ficar sozinho? Jung dizia: o inconsciente rege a nossa vida, e nós o chamamos de destino. Muitas vezes achamos que estamos escolhendo, quando na verdade só estamos repetindo. Repetindo a ausência emocional dos pais, repetindo o abandono que sentimos na infância, repetindo o papel de salvador na tentativa de sermos amados. Mas chega uma hora que repetir vira prisão, e a única saída é olhar de frente para o que dói. Não para se culpar, mas para se libertar. Você não é culpado pelas feridas que recebeu, mas é responsável pela cura que escolhe construir agora. Sabe por que é tão difícil desapegar? Porque o apego emocional é uma forma de identidade. Você acha que sem aquela pessoa, sem aquela relação, sem aquele papel, você não é ninguém. Mas isso é mentira. Você é alguém antes de qualquer dor. Você é alguém além do que fizeram com você. Você não precisa carregar o fardo da aprovação eterna. Não precisa provar nada, nem para os seus pais, nem para o mundo, nem para quem foi embora.
O maior ato de amor próprio não é se enfeitar por fora, é se resgatar por dentro, mesmo quando tudo em você foi treinado para acreditar que não merecia esse resgate. Imagine por um instante que você nasce de novo hoje, sem o peso do passado, sem o medo do abandono, sem a necessidade de se explicar. O que você faria diferente? O que deixaria de aceitar? O que começaria a dizer com firmeza? Você pode se tornar essa nova versão, não de uma vez, mas um passo de cada vez. Começa com um não que você nunca teve coragem de dizer, um limite que você nunca teve força de impor, uma escolha que prioriza a sua paz. E aos poucos você percebe, está voltando para casa, voltando para si. Talvez você tenha acreditado a vida inteira que precisava ser escolhido, mas a verdade mais libertadora é essa: você é quem deve se escolher. Todos os dias, mesmo quando estiver cansado, mesmo quando não acreditar que vale a pena. Porque o caminho da cura não é confortável. É solitário, doloroso, cheio de recaídas, mas é real. E o real transforma. Não é rápido, mas é profundo. E tudo que é profundo tem raiz. E tudo que tem raiz permanece. Você não está quebrado. Você só está exausto de tentar ser inteiro em metades. Só está preso ao que já devia ter ido embora. E agora é a hora de soltar, de se libertar, de recomeçar. E sim, vai doer, mas também vai curar. Porque tudo que é verdadeiro começa com dor e termina com paz. E é essa paz que te espera do outro lado da coragem. Então, respira fundo e vai. A vida está esperando você voltar, e dessa vez, inteiro. Se alguma parte desse vídeo falou com você de verdade, considere se inscrever no canal. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um lembrete gentil de que não está sozinho.